Estimados irmãos e irmãs, mensagem para este nosso culto de Dia de Finados está baseado no texto de João, no capítulo 5, versículos 24 a 29, e destaco os versículos 24 e 25, que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que assim Deus Espírito Santo, Ele também assim nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. Deixe sentar. Estimados, esse dia de finados é um dia, podemos dizer assim, um tanto quanto, talvez diferente, aonde muitos pensamentos diferentes das pessoas nós temos com relação a esse dia de finados. Outros mesmo até chamam dias dos mortos. Mas a grande verdade é que nesse dia, muitas e muitas pessoas, elas lembram daqueles que já partiram, daqueles que já se foram. E por isso nós temos talvez dos mais diversos tipos de reações quanto a esse dia, o dia de finados. Há aqueles que gostam de ir aos túmulos, de levar uma flor, de talvez nesse dia, neste momento, no cemitério, lembrar dos momentos bons que passaram, ao lado daqueles que já se foram. Há também outros que, por um lado, esse dia não é às vezes um dia tão bom assim, porque ainda há uma dor, talvez uma mágoa, talvez até mesmo algum ressentimento guardado com relação àquele que já partiu, aquele que já se foi. Muitas vezes, talvez, como até vimos antes na hora da confissão de pecados, muitas vezes por uma questão não resolvida, talvez por um arrependimento, por não ter visitado tanto, talvez, aquela pessoa enquanto ela ainda estava viva, por não ter amado como poderia amar, por não ter vivido uma vida junto daquela pessoa, seja familiar ou amigo. Já outros que, por um lado, não gostam nem de passar perto de cemitérios, que não gostam nem de lembrar. E também assim respeitamos talvez o pensamento e o posicionamento de cada um. Mas a grande verdade que fica é uma só, no dia de finados. E não adianta, querendo fugir ou não, passar por esse dia ou não, esse dia, ele nos traz uma verdade irrevogável. Nos traz uma verdade, muitas vezes uma realidade dura, que é a realidade da morte. E sabemos que se o Senhor não voltar antes, um dia nós também assim vamos partir. Um dia nós também iremos morrer. E essa é a grande realidade. Essa é a realidade dura que atinge o nosso coração, que atinge o coração do ser humano. E a realidade dura da morte
ela vem por uma consequência. Você sabe do que eu estou falando. É a queda do ser humano em pecado. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Enfim, assim, a morte passou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Mas a grande questão é que, quando lembramos do pecado lá de Adão e Eva, às vezes nós esquecemos de um detalhe. De um detalhe importante. O que diz lá no texto, quando Deus diz lá para Adão e Eva o seguinte, Deus diz lá para Adão e Eva e dá uma ordem para eles. Ele diz assim, olha, vocês podem comer de todas as árvores aqui do jardim. Vocês só não podem comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Deus diz o seguinte, porque no dia em que dela vocês comerem, vocês nesse dia morrerão. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis, diz Deus para Adão e Eva. E aí então vem esse dia. Eles comem do fruto proibido. E fica a pergunta agora, eles morrem nesse dia? Sim ou não? Sim e não, poderíamos dizer. Sim, porque nesse dia eles traçaram o seu destino. Nesse dia eles morreram para Deus. Nesse dia a morte entrou no mundo. Nesse dia, e por causa desse dia, todos nós já nascemos espiritualmente mortos. Nesse dia, no momento onde é que eles comeram do fruto proibido, no momento em que eles pecaram, eles morreram. Só que eles morreram não fisicamente ali. Morreram para Deus. Eles se separaram de Deus, no sentido de que ali, antes que havia a perfeição, agora aquilo lá foi rompido. E por isso todos nós, já como diz a Bíblia, já nascemos espiritualmente mortos, espiritualmente condenados à morte. E não somente a morte física, mas principalmente a morte e a condenação eterna. Mas, graças ao amor de Deus, a partir dali também Deus prometeu a salvação, Deus prometeu a redenção. E por isso que Ele envia o Seu Filho Jesus, e com a sua obra lá na cruz, Ele nos traz a ressurreição, Ele nos traz a vida eterna. Mas aí fica uma outra pergunta. Quando vai acontecer a ressurreição? Será que nós já não participamos desta ressurreição? Porque se nós morremos espiritualmente, já nascemos assim, fadados por causa do pecado da natureza humana corrompida? Por outro lado, também temos que lembrar o seguinte: Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele nos dá uma nova vida. Nós cantamos antes no hino, primeiro hino desse culto, uma nova vida me deu, no momento em que reviveu. A morte já não pôde deter, Jesus ensinou-me a poder. Tudo que era velho passou, uma nova criatura eu sou.
E quando que nós recebemos esta nova vida? Quando que nós recebemos a nova vida que Deus nos dá? Somente no momento onde é que nós partirmos deste mundo e formos para junto de Deus na eternidade? Não. Nós recebemos esta nova vida quando nós fomos batizados. Nós estamos aqui no texto do Evangelho de João 5, mas se nós voltarmos um pouquinho no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus tem uma conversa ali com um mestre da lei, chamado Nicodemos, e Jesus diz assim: para entrar no reino de Deus, é necessário o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos ficou pensando assim, mas como pode isso? Pode uma pessoa, mesmo sendo velha, voltar para o ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Aí Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires em Deus te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, nós que estávamos espiritualmente mortos, condenados, por causa daquilo que Cristo fez, ganhamos uma nova vida. Ressurgimos espiritualmente por meio da água e do Espírito no dia em que fomos batizados. E isso é maravilhoso porque nós cremos e nós acreditamos que Jesus é aquele que é a ressurreição e a vida. Um pouco mais para frente também, aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, quando um pouco antes de Jesus ressuscitar Lázaro, ele diz essas palavras para Marta, a irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Diz Jesus. Como é maravilhoso saber. E esse é o maior consolo que nós temos no dia de finados. Que todos aqueles que morrem crendo em Cristo já têm agora a salvação. Já têm a vida eterna. Como nós lemos antes aqui no Evangelho de João, capítulo 5, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas isso somente quando morrer? Não. Já agora. Vejam o versículo 25. Versículo 25 diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu, inicialmente, quando li esse versículo, eu digo até pouco tempo atrás, eu achava que Jesus estava se referindo à ressurreição dos mortos, quando ele virá novamente. Mas eu não tinha me atentado ao fato de que Jesus diz que vem a hora, mas essa hora já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Na realidade, Jesus está falando aqui para todos nós que já morremos, que nascemos espiritualmente mortos, mas ouvimos a voz do Filho. Ouvimos a voz do bom pastor Jesus, que nos chama da morte para a vida. Como eu disse antes, por meio do santo batismo. No santo batismo nós morremos
para o pecado e nascemos novamente para Deus. E lá está a nossa primeira ressurreição. Já passamos da morte para a vida. E isso é maravilhoso. Esse é o maior consolo que todos nós podemos ter, de que aqueles que creem em Cristo, aqueles que ouvem a palavra de Deus, já passaram da morte para a vida. Já aqui nesse mundo, recebem a salvação. Mas claro que isso não tira de nós, vamos dizer assim, as dificuldades aqui neste mundo. Isso não tira de nós o fato de que nós também ainda vamos passar e enfrentar a morte terrena. E vamos ainda também ficar tristes quando perdemos algum ente querido. Porém, para nós cristãos, nós que acreditamos em Cristo, sabemos que um dia estaremos juntos daqueles que já se foram também crendo em Cristo lá na eternidade. E esse deve ser o nosso maior consolo nesse dia, que mesmo que ele seja triste, mesmo que seja difícil passar, porque muitas pessoas ainda têm talvez algo mal resolvido, talvez a morte ainda de algum ente querido ainda dói, vem momentos de tristeza, vem momentos de lembranças, mas para nós devemos ter a certeza de que nós estaremos novamente com essas pessoas lá no novo céu e na nova terra. Mas ainda neste mundo nós passamos pela tristeza, nós passamos pela dor, nós passamos pelo choro, porque realmente a gente não gosta, né, de passar e perder alguém querido para nós. Até mesmo o próprio Jesus passou por isso. Antes eu citei, né, o episódio em que Jesus ressuscita Lázaro. Lázaro era seu amigo, irmão de Marta e Maria, que também eram suas amigas. E Jesus estimava eles muito. Nesse dia, um pouco antes de Jesus ressuscitar Lázaro, quando ele chega então lá para conversar com Marta, com Maria, diz o texto bíblico que Jesus, então, vendo Maria e vendo os demais ali aflitos, chorando, tristes, diz que comoveu-se o espírito de Jesus e Jesus chorou. E esse versículo é importante porque mostra a realidade diante da morte. Aqui, eu acredito que Jesus não estava triste pela morte, pela perda de Lázaro, porque ele sabia que ele iria ressuscitar a Lázaro. Ele já tinha dito isso. Porém, ele ficou triste, ele chorou ao ver também a dor, a tristeza daqueles que estavam ali naquele momento, que haviam perdido ali o seu ente querido. E aí Jesus então teve compaixão deles e também chorou. Isso que significa compaixão. Compaixão é sofrer junto. A palavra paixão significa sofrimento. Então, compaixão significa sofrer junto com as outras pessoas. E foi isso que Jesus fez. Jesus sentiu a dor deles e por isso ele chorou junto com eles. Assim Jesus sente a nossa dor. Jesus sabe o quanto é triste perder alguém que amamos. Porém, essa tristeza ela não pode ser eterna. Essa tristeza deve ser sempre momentânea. Deve ser sempre passageira. Assim como a morte é passageira. Assim como a morte é uma passagem. Assim também a tristeza ela deve ser passageira. E por isso antes cantamos, né? No céu eu não vou chorar.
Porque a morte não existirá, não haverá luto, nem choro, nem dor, porque as tristezas já passaram. E por nós, muitas vezes, é difícil de acreditar isso, mas é assim. Deus nos promete na sua palavra que lá não haverá tristezas. Nós lemos isso antes no texto de Isaías, capítulo 35, versículo 10. Lá não haverá tristeza nem choro. Lá Deus fará todas as coisas novas. Em Apocalipse, capítulo 20 ou 21, né, o apóstolo João também diz isso, né? No novo céu e na nova terra não haverá nem morte, nem luto, nem tristeza, nem dor, porque as coisas velhas já passaram. Eis que Deus faz novas todas as coisas. E é isso que nós acreditamos. É isso que nós cremos. Porém, eu ainda tenho alguns pontos aqui para falar nesse dia de finados. Esse dia de finados, por mais que ele nos lembre a morte, a tristeza, por outro lado, ele também deve fazer com que a gente valorize aqueles que estão vivos. Que a gente lembre daqueles que ainda estão conosco, para que a gente aproveite e valorize bem os momentos que nós passamos juntos com os nossos familiares e com nossos amigos. Nós muitas vezes nos preocupamos muito com coisas materiais, né? Nos trabalhamos demais e muitas vezes o tempo vai passando e a gente às vezes passa ano e ano, não conversa com um amigo, com um familiar, não visita. E por isso eu digo, não se arrependam disso depois. Não fiquem tristes, né? Ou não levem... Não quero dizer que não levem flores para as pessoas lá no túmulo, mas levem em vida. Vale muito mais. Vale muito mais a pena do que levar uma flor morta para alguém que já morreu. Levem uma flor viva, né, para aqueles que estão vivos. Com certeza isso vale muito mais. Porque o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E por último, um último recado que eu gostaria de passar na mensagem de hoje. O texto que eu dei ênfase no início dessa mensagem diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. No dia de finados, muitas vezes eu vejo lá o cemitério cheio de pessoas que vão lá visitar seus amigos, seus entes queridos, seus familiares, mas que quanto tempo faz que não põe o pé aqui dentro da igreja? A palavra de Deus é bem clara. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Aqueles que não são de Deus não dão ouvidos à voz de Deus. Não adianta eu levar flores lá no cemitério, mas não vir à igreja para ouvir a voz do Filho. Não ouvir a voz de Deus. Não ler a palavra, não ler a Bíblia. Porque se nós queremos nos reencontrar com aqueles que já se foram crendo, né? Porque aqui no versículo 29 diz assim, que aqueles que tiverem o feito bem, eles vão ressuscitar para a vida. E os que tiverem praticado o mal, ressuscitarão para o juízo. Então aqueles que creram, morreram crendo em Cristo, praticaram boas obras, tiveram boas ações aqui neste mundo, né? Porque aquele que está ligado à figueira, né? Pratica boas ações e pelos frutos Deus nos conhece, esses vão ressuscitar para a vida. Mas é necessário ouvir a voz de Deus. Hoje vocês estão aqui ouvindo a voz de Deus, ouvindo ela sendo anunciada. E isso deve ser sempre assim. Infelizmente, muitas pessoas não querem ouvir a voz de Deus. E depois, quando alguém morre, aí que elas se preocupam. E agora? Mas a gente sempre deve se preocupar antes. Sempre deve estar preparado antes. É isso que o texto de 2 Pedro nos diz. Que nós devemos estar irrepreensíveis, santos, né?
esperando o dia em que Jesus voltar, ouvindo a voz de Deus, né? E por isso é necessário isso. Então, que Deus abençoe assim a vocês e também abençoe aqueles que não ouviram isso, para que lembre-se que para receber a salvação, receber a eternidade, é necessário ouvir a voz de Deus e crer na sua palavra. E assim, todos aqueles que morrem crendo em Deus recebem a coroa da vida eterna. Que Deus abençoe a vocês também, console aqueles que estão tristes, né, sabendo da ressurreição, porque esse é o maior consolo que nós temos. Que um dia, todos nós estaremos juntos na eternidade, junto com aqueles que já se foram morrendo, crendo naquele que diz, eu sou a ressurreição e a vida. Naquele que diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Que Deus assim os abençoe em Cristo Jesus, o ressurreto. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.